Êxodo capítulo 39. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Versículo 43. De todos os detalhes da roupa sacerdotal, o que mais me encanta não é o ouro, as pedras preciosas ou a forma esmerada como é descrita, mas com a inscrição que ficava na cabeça de Arão: Santidade ao Senhor. Ele havia sido separado para um ofício santo e, mais do que isso, separado para o próprio Senhor. Aquela inscrição apontava para a sua sagrada missão de revelar ao povo a santidade de Deus de uma forma que pudessem compreender, e que o desejo de Deus era de que um dia este mesmo povo fosse portador desta mensagem ao mundo através de uma vida coerente com a sua palavra. Leia Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Para o ofício no santuário, o Senhor ordenou que se fizessem vestes especiais, finamente tecidas, além das vestes sagradas para Arão e as vestes de seus filhos. Assim como o fez com a estrutura de todo o tabernáculo, as vestimentas para ministrar no santuário foram descritas por Deus de forma detalhada. Como tudo no santuário, as roupas também deveriam declarar santidade ao Senhor. Além do simbolismo das vestes, o Senhor também prezava pela decência na adoração. Em orientação anteriormente dada a Moisés, isso ficou bem claro. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Êxodo capítulo 20, versículo 26. Já é comprovado que a roupa diz muito a respeito da pessoa e que mensagem ela deseja transmitir. Ao mesmo tempo, há o risco de julgarmos o conteúdo pela embalagem. Nem sempre o que vemos por fora revela o que há por dentro. A estrutura do tabernáculo é um exemplo disso, já que por fora era revestida por peles de animais e por dentro reluzia o brilho do ouro. Mas o real desejo de Deus era que a vida dos sacerdotes fosse coerente com o que os vestia de forma tão bela. Por 7 vezes encontramos a expressão segundo o Senhor ordenara a Moisés, indicando o perfeito cumprimento quanto a esta importante obra do tabernáculo. Cada oficial do santuário foi vestido pelo padrão de modéstia do céu. Tudo estava pronto. Cada detalhe foi concluído, desde a parte interna e externa até as vestes finamente tecidas, preparadas com trabalho esmerado. Vendo que tudo havia sido feito conforme as instruções divinas, Moisés os abençoou. A obediência sempre vem acompanhada da bênção, e o fato de terem sido abençoados antes mesmo da primeira montagem do santuário confirma as palavras do profeta Samuel quando afirmou: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Não é o que vestimos, o que usamos ou o que fazemos que importa para Deus, e sim por que vestimos, por que usamos e por que fazemos. Qual é a nossa real intenção? O apóstolo Paulo nos advertiu: abstende-vos de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Isso inclui todas as nossas escolhas, mas antes de qualquer mudança exterior, deve acontecer a mudança interior, amados. Se a aparência de santidade vista por fora não for uma extensão da obra interior do Espírito Santo, não passa de uma mentira que não pode ocultar-se daquele que sonda os corações. Aconselho-te, diz o Senhor, que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Não seja o nosso adorno que é exterior, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Que toda mudança vista em nós
seja tão somente o resultado da boa obra do Espírito Santo em nosso coração. Oremos, amados. Pai Santo, em todo o tempo o Senhor tem provido vestimentas para o homem. De vestes de luz a vestes de pele de animal, o teu desejo sempre foi o de nos transmitir o teu amor e que tu tens um plano perfeito para nos salvar do pecado. Colocamos mais uma vez a nossa vida em tuas mãos para que cubras a nossa nudez com as vestes de tua justiça e santidade. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, vestidos pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.